Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem está entrando agora, boa noite. Talvez você vai assistir essa gravação, então bom dia, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live do mês de abril, que é o mês da conscientização mundial do autismo. E todas as quintas-feiras, às 20h30, aqui no meu Instagram, Verlane Azevedo Psicóloga, eu estou com um convidado, uma convidada, para a gente estar conversando sobre questões do autismo. Boa noite para quem está chegando, Aline, Tonico, sejam bem-vindos, bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Estou aguardando a minha convidada chegar. Ei, Mary, boa noite, sempre aqui comigo também, seja bem-vinda. Todos que estão chegando, né? Mais uma live. E quem me conhece sabe que esse aqui é o meu espaço, né? Para a gente trazer um pouquinho de consciência social de temas que não só me atravessam, mas atravessam também tantas outras famílias. Ei, Karine, seja bem-vinda. Ei, Ronan, prazer tê-lo aqui, né? Ronan também é do grupo do CIA, onde nós temos os encontros. A Mary, boa noite, os nossos encontros com os autistas adultos, né, diagnosticados tardiamente. Boa noite, Aline, obrigada. Obrigada, muita gente aqui comigo, a Karina. Obrigada mesmo, gente. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa no Instagram, fazendo qualquer outra coisa em casa, vocês estão aqui comigo, né? Eu tô aguardando a Denise entrar. A Denise, que eu conheci no Centro de Integração Autista aqui de Patinga, que uma vez por mês se encontra, aí ela acabou de entrar, que se encontra para autistas adultos diagnosticados tardiamente, né, conversarem, trazerem ali muito rica. Eu falo enquanto profissional, como mãe atípica de duas crianças autistas e também como pessoa. Ei, tia, boa noite. Denise está entrando. Meu bem, tá tudo meio que branco. Só tô ouvindo sua voz assim. Tá, Ah, agora eu te vi. pronto. Oi, gatona. Ei, boa noite. Boa Vê se noite, estão bem. me ouvindo bem. Vendo e ouvindo muito bem, Denise. Então tá ótimo, eu também estou ouvindo você. Ai, que bom. Inicialmente, queria te agradecer por estar aqui. A gente conversou, não pessoalmente, né, depois daquele encontro no CIA, mas nós estamos nos falando, né, todo dia um pouquinho. Tem Sim, algumas pessoas que a gente conhece que está entrando aí. O Ronan lá do CIA está aí com a gente também. Gente, eu sou péssima de nome, tá? Se eu falar errado, é o Ronan mesmo. Mas não briguem comigo, não. A pessoa que a memória de curto prazo dela tá horrível. Denise, muito obrigada por estar aqui, né? Eu quero que, em todo momento, se houver algo que seja desconfortável para você, que você me sinalize a questão do tempo, né? Fique à vontade, né? Esse momento hoje é um momento mais de escuta, tá, gente? Hoje eu vou conduzir como eu sempre conduzo, mas hoje como a Denise ter esse lugar de fala, né, Denise? Então a Denise vai mais falar. Eu queria te agradecer muito por estar aqui, tá bom? tá joia. Muito obrigada, Verlane. Eu vou fazer a audiodescrição, tá? Para a gente começar. Lembrando, gente, que a audiodescrição é um recurso, né, que ele auxilia pessoas com baixa visão, deficiência visual, pessoas autistas também. E então eu vou fazer uma audiodescrição minha para quem não consegue me ver, né, consiga ter uma percepção de como eu sou. Então, meu nome é Verlaine, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,60 m, meu cabelo é um castanho escuro, hoje ele está de encoque, né? Estou com brincos pequenos de corujinha, num tom prata e preto, fones de ouvido branco sem fio no ouvido,
Meus olhos são castanhos escuros, eu uso óculos, meu óculos é de uma maçã vermelha, meio retangular, mas um pouquinho puxado na ponta. Eu estou com uma blusa tipo regatinha verde, bandeira, o pingente, que é o meu cordãozinho dos meus pequenininhos, uma calça preta, sentada numa cadeira preta. Hoje eu estou descalço, porque o pé está cansado, tá, Denise? E ao fundo eu tenho uma parede num tom pêssego. Denise, eu vou passar a audiodescrição para você, tá bom? Tá, eu sou Denise, eu tenho 1,67 m, eu peso 58 quilos, meu cabelo é ruivo, eu tô de brinco vermelho, meus olhos são castanhos, eu estou de batom, minha blusa é branca, estou de calça jeans, eu também tenho um colar com os meus meninos, que é a Lara e o Caleb. E eu também fiquei descalço. Eu tava de chinelo, mas agora eu fiquei descalço. E o Fique à fundo da vontade. parede é branco e tem a logo da minha empresa, que é a DIA Home Spa. Denise, eu vou fazer, né, uma breve apresentação minha e vou deixar você já iniciar sua apresentação. Mas eu queria lembrar as pessoas que neste mês de abril, né, eu estou toda semana, toda quinta-feira, com uma pessoa para a gente conversar sobre o autismo, que o abril, né, o mês de abril é o Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, então eu faço esse movimento durante todo o mês. E a campanha esse ano, né, eu trouxe o nome de Autismo, nossa voz, nossa luta, nossa existência. Nossa voz, porque eu sinto essa necessidade de trazer essa consciência social, essa visibilidade para as pessoas, porque quando se trata de deficiência e transtornos, nós somos invisíveis, né? Os meus filhos são crianças, então em algumas situações sou eu que tenho que ter voz por eles, né? E muitas vezes é naquele lugar de gritar, de brigar, de brava, de barraqueira, porque é só assim que às vezes as coisas vão funcionar, né? E eu me coloco como mãe atípica, porque esse lugar, eu me vejo como um lugar mesmo de voz, porque, querendo ou não, a minha maternidade é diferente de uma maternidade de uma mãe de criança típica, sem deficiência, sem transtorno. Nossa luta, porque é tudo nos mínimos detalhes, é muito sofrido, é muito difícil, é muita luta, mas eu sempre falo que eu estou num lugar de privilegiada por ser uma mulher branca e por eu ter acesso a plano de saúde, por eu ainda ter meu parceiro, né? Os meus filhos ainda, por mais que tenham as dificuldades, eu ainda consigo comunicar com eles, eles têm certa autonomia, mas ainda temos muitos desafios, né? Não quer dizer que é leve e que seja fácil, né? E nossa existência é porque a gente existe. Por mais que as pessoas não nos vejam, não queiram saber, fala que autismo é mimimi, e quando a gente vem de diagnóstico tardio, infelizmente tem esses atravessamentos, né? Agora todo mundo a gente vai falar disso um pouquinho aqui. Então é nesse lugar de sim, nós existimos, né? E estamos aqui para mostrar para as pessoas das nossas vitórias, das nossas conquistas, mas também dos desafios que a gente tem e que não são poucos. Né? Então, assim, um pouquinho para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho hoje em clínica com mulheres, mães atípicas, casais, terapia de casais e também com a orientação parental e também tenho recebido no consultório mães atípicas autistas. Então, o autismo atravessa em todos os sentidos. Sou mãe de duas crianças autistas, Tomás com 9 e Murilo com 6, ambos com diagnóstico tardio, desenvolvimento dentro do esperado, só que aí depois de um tempo, né, nós tivemos o diagnóstico, porque na escola, né, as questões sociais e de aprendizagem começaram a ficar gritante, e aí quando a gente vai para avaliação, isso fica nítido, né? Hoje também trabalho com grupos terapêuticos de mulheres e mães, né? E sou ativista da causa autista, né? Tomás também foi diagnosticado ano passado com TDAH, também se tornou uma causa. Também faço um movimento aqui na rede social com, deixa eu até conversar um pouquinho, que é educação antirracista, né? Porque eu sou casado com um homem preto, meus filhos são pretos, e meu filho mais velho já foi atravessado, infelizmente, pelo racismo, né? Gente, uma criança de 9 anos.
E eles também têm anemia falciforme. É outra coisa que eu trago informação aqui para as redes sociais, porque quando a gente fala de estudos e pesquisas sobre anemia falciforme, são muito poucos, porque é uma doença que atravessa pessoas pretas e pobres, então o investimento em pesquisa é muito baixo, infelizmente. Enfim, são essas questões que me atravessam e hoje eu estou aqui para conhecer a sua história. Obrigada por estar aqui, né? Vou deixar você falar de você, vou direcionar, mas assim, com muita alegria. Meu sonho era ter alguém aqui para trazer essa percepção dessa vida, dessa história, para que as pessoas ampliem o olhar delas sobre isso. Então, eu passo minha palavra para você. Então, a parte de me apresentar é a parte difícil, Verlaine. Essa parte podia ser com você. Você quer que eu te apresento? Agora a parte difícil é falar sobre mim. Quer que eu te Eu apresento? tô falando que você não está aparecendo, mas eu tô te vendo. Pessoal, fala para mim se tá ok, se tá todo mundo me vendo aí. Porque até então aqui tá ok para mim também. Aqui, me fala seu sobrenome, que até agora eu só falei Denise, porque eu não sei falar seu sobrenome. Meu sobrenome é Isefler. Isefler. Isso. Eu sou autista, diagnóstico tardio também. Sou mãe atípica, tenho um filho autista que também teve diagnóstico tardio. E diferente de muitos, a diferença é que a minha mãe sempre trabalhou em escola, ela era pedagoga, né? Trabalhou a vida inteira na parte administrativa, mas se formou em pedagogia. E desde sempre eu acho que ela sempre percebeu que eu era diferente, que eu era fora da caixa. Ela só não sabia como lidar comigo. Então comecei a fazer acompanhamento psicológico aos 13 anos de idade. Já passei por muitos psicólogos, até os 29 anos eu ia só para cumprir tabela, tipo, eu aprendi aquilo, então eu ia com o objetivo de eu aprendi, eu vou e pronto. Mas eu não via sentido naquilo. E depois que os meus filhos nasceram, fui mãe de prematura. Minha primeira filha tem 20 anos, é a Lara. Nasceu faltando uma semana para o 7º mês. Eu creio que isso é já devido à hipersensibilidade sensorial que eu tenho. Eu tenho uma hipersensibilidade sensorial na pele, na audição, no paladar, no olfato e na visão. Então, meus 5 sentidos são hiperaguçados. A audição, eu tenho audição seletiva. Então, aquilo que me incomoda, eu escuto, e aquilo que eu quero ignorar, vamos dizer assim, no sentido da palavra, é aquela parte que as pessoas falam, entra aqui e sai aqui. Então, tipo assim, eu não processo. Eu consigo ignorar. Estou cursando biomedicina, estou há 2 meses da minha formatura. Sou casada, desenvolvi um negócio exatamente por causa do meu quadro, por causa do meu diagnóstico, mesmo sem saber. Eu entrava nas empresas e era mandada embora porque eu queria mudar as empresas de acordo com aquilo que eu via, que estava certo ou estava errado. Então, eu não entendia o convívio social. Eu leio desde os 6 anos de idade. Eu falava que eu ia ser médica para salvar vidas. Na verdade, eu queria encontrar uma resposta para a morte. E, mediante a isso, a minha fuga sempre foi a leitura. Então, eu tinha dificuldade de dormir à noite. Muitas vezes, eu ia para o banheiro para ler de forma que a luz não incomodasse minha mãe. Porque eu tenho a sensação que minha mãe também tem alguns traços do autismo, não fez nenhuma investigação, hoje ela não vê necessidade, mas eu percebo que ela também tem as mesmas alterações sensoriais. E aí eu colocava pano de chão debaixo da greta da porta, porque até a luz da greta da porta incomodava ela dormindo. Então, isso é uma das coisas que me chama atenção hoje. Então, eu passava a madrugada lendo e no outro dia eu ia para a escola de manhã cedo.
E eu também não me sentia pertencente àquele mundo. A minha mãe é filha de índio com branco, e o meu pai é filho de branco, minha avó lemoa, com meu avô negro. Então, eu também tenho essa descendência negra no meu sangue. Então, eu acredito que a parte forte em mim é do negro e a parte fraca é do branco, que é a de fora. Então, eu carrego essa miscigenação de 4 genes e sempre me interessei por essa área, porque a pele era o meu maior incômodo. O meu Instagram tá como Pele e Emoções, porque a pele foi a minha busca, né? Desde criança, porque a minha mãe pegava sol e não se queimava, ela tinha a pele branca como a minha quando ela tirava a blusa, mas os braços eram queimados de sol, mas ela não ficava vermelha. E as minhas irmãs mais novas também não ficava vermelha, e eu ficava vermelha e eu tinha sardas. Eu acho que hoje ainda deve ter uma sombra de sardas, e isso me fazia parecer diferente. E eu ouvia, né, muitos bullying, eles falam hoje. Na minha época era só um sofrimento mesmo. Eles me chamavam de bananinha pintadinha, de enferrujada, de suja imunda. E isso me incomodava. E aí, às vezes, minha mãe levava no pediatra e falava, ela quer alguma coisa para passar no rosto, porque ela não gosta da sarda. Aí eles falavam, é tão lindo. Aí eu só pensava, eu não respondia. É tão lindo porque não é na sua cara que ela tá. E aí eu não tinha coragem de responder, né, por causa da minha mãe, mas a minha vontade era de falar. E com o passar do tempo eu vivi uma experiência de um autocuidado na pele. Eu tinha 15 anos, então faz exatamente 25 anos esse ano dessa experiência, e foi uma experiência muito marcante para mim, que me impactou de uma forma muito profunda. Foi a primeira vez que eu recebi um cuidado de uma pessoa estranha, que me gerou prazer, que me deu uma sensação boa. Era uma pessoa apresentando produtos de pele, e aí ela fez um processo no meu rosto e aquilo ficou marcado. E isso mexeu muito comigo, porque aquela sensação foi muito gostosa e eu pensava, todo mundo precisa experimentar isso um dia. E isso veio a ser minha profissão. Então, na escola eu não tive muito sucesso, fui mãe com 19 anos, a partir daí começou a jornada de cuidar de criança, trabalhar fora, cuidar da casa, sou casada, aí depois veio o Caleb, meu segundo filho, que é atípico também, e aí agora, nos últimos 5 anos, no período da pandemia, eu conheci o Jefferson, e ele falou que era formado, que ele tinha faculdade, que ele tinha um curso superior e que ele era autista, e descobriu há pouco tempo. E foi exatamente no dia 1º de abril de 2022. Aquilo me chamou a atenção e tudo que ele falou eu me identifiquei muito, e eu já estava estudando muitas coisas por causa do Caleb, lendo livros, fazendo pesquisas dentro da área da biomedicina. Eu já estava pegando a parte genética para poder estudar se a causa era genética ou se tinha mais alguma coisa, o que eu poderia fazer dentro da minha área de saúde para poder ajudar as pessoas. E essa observação da pele sempre foi algo natural meu. Então, eu consigo avaliar uma pele baseado nos conhecimentos técnicos e científicos, mas ao mesmo tempo nas questões emocionais por causa da minha vivência ao longo dos tempos. Então, quando ele disse isso, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Já estava tendo crises na faculdade, já estava com vontade de desistir. Eu cheguei a desistir, iniciar e parar 4 vezes na faculdade. E essa é a 4ª vez. Então, eu parei 3 vezes e agora estou há 2 meses de concluir o curso superior de biomedicina. E depois de ter conhecido o Jefferson, a médica do Caleb falou comigo que achava que seria necessário fazer uma investigação. E o que eu achava disso? Eu falei, sim, não acho nada, eu vou fazer, ué.
Só que aquilo mexeu comigo. Aí eu vim para casa pensando, falando, não, não tem condição de eu ter isso. E aí eu fiz igual todo mundo. Eu rejeitei, eu anulei a situação, eu falei que eu não era tão ruim. E aí eu fui e percebi que eu também era preconceituosa. Eu também tinha preconceitos baseado naquilo que não era igual para mim, porque mesmo sendo uma pessoa neurotípica e tendo um filho neurotípico, nós somos pessoas diferentes, nós somos únicos. Então, as minhas comorbidades, as minhas dificuldades, as minhas limitações não são as mesmas dele. Então, muita coisa eu não conseguia enxergar. Eu brigava com ele, mas na verdade eu estava vendo um reflexo de mim na adolescência. Então, eu comecei a ter memórias de tudo que eu vivenciei na adolescência. E eu acho que isso deu esse direcionamento para a pediatra dele, que foi até a doutora Mariane Pinotti, que é um presente de Deus na nossa vida. E ela falou, se eu fosse você, eu faria. Ela foi muito educada em pedir, e eu resisti um pouco. Veio aí a entrevista do Jefferson, eu participei de uma palestra indicada por uma amiga, eu já tinha a suspeita. Aham, eu tô vendo ele aqui. Aí, ei Jefferson, o Jefferson me inspira. E isso me ajudou muito, porque quando eu vi, ele tinha conquistado aquele maior sonho, que era o da faculdade. Eu sonhava com essa faculdade desde a infância, porque a área da escola ela era muito difícil para mim, mas a área do conhecimento era muito legal. Eu amava descobrir coisas novas, eu amava ler coisas novas, eu amava ler placas de lugares, eu amava ler instruções, tipo manual de instrução, sempre gostei, chegava coisa nova, aí eu lia o manual técnico todo, aprendia tudo e fazia qualquer coisa funcionar. Então aquilo começou a me dar um poder que as outras pessoas que eu convivia não tinham. Então eu achei uma coisa que me dava prazer no momento daquela dificuldade. E eu falo que muitas vezes as pessoas falam que o autista vive no mundo da lua. Não, ele não vive no mundo da lua, ele vive no mundo da vida dele. E o mundo da vida dele é tão legal para ele, mas é tão legal para ele, que realmente o que está ao redor influencia, mas não impacta quando ele está vivendo aquilo que ele gosta. E eu falo que eu gosto de cuidar. Eu fui uma criança muito cuidada. Então, eu tinha uma tia que fazia xuxinha no meu cabelo. Então, cada dia eu ia com xuxinha diferente para a escola. Então, mesmo que as pessoas rissem de mim na escola, em casa eu me sentia amada. E hoje eu falo que a base da família, ela faz muita diferença. Lá em casa era uma casa, os irmãos da minha mãe vieram morar com a gente. Então, eu fui cuidada, eu fui uma criança amada apesar das dificuldades. E o banho, o pentear cabelo, escovar dente, isso era coisa que faziam por mim. Então eu não tive aquele desprazer de tipo, eu não fui aquela criança abandonada, eu não fiquei suja, eu não fiquei sem comer. Então, assim, eu fui muito bem cuidada dentro das minhas necessidades básicas. Eu acho que a maior dificuldade veio na adolescência mesmo, na não aceitação dos colegas, porque eu queria estar no meio da turma e eu não sabia jogar bola. Eu tinha dificuldade de coordenação motora. Tomei vários tombos de bicicleta, de ralar o rosto e o corpo inteiro. Então, assim, sempre tentando me adaptar ao mundo do outro. E à medida que isso foi surgindo, eu falava, eu não vou estudar não, porque eu não dou conta, eu não consigo. E ali eu comecei a me limitar. Mas ainda assim eu acreditava no meu potencial de cuidar de pessoas. Eu tinha 2 irmãs mais novas. Quando a minha irmã caçula nasceu, eu tinha 8 anos. Então ela era a minha boneca de verdade. Então aquilo ali me despertou essa maternidade. Então eu acredito que eu não sou mãe a partir dos 20 anos. Eu sou mãe desde os 8, porque aquela sensação ali era muito gostosa. Ô, Denise. Oi.
Eu queria fazer uma observação que a Daíra colocou assim, verdade, eu tenho um filho autista de 7 anos. E eu tô rindo aqui, gente, porque ela está trazendo a experiência dela. E eu tô vendo os meus pequenos, sabe? Desse lugar, igual você falou, do potencial, né? E aqui em casa eu reforço isso muito, principalmente do Tomás, que é o mais velho, que veio o diagnóstico agora no final do ano. Ele é de uma criatividade, ele é de uma imaginação, ele tem um potencial artístico que, assim, é fora da curva, sabe? E a gente estimula isso nele. E uma coisa que você me trouxe, né, do filho, né, a gente se vê neles. A maternidade leva a gente para esse lugar, né? O quanto que as nossas dores, os nossos filhos viram, a gente olha para eles e fala assim, nossa, o quanto que às vezes é gatilhos, né? E eu falo assim para as mães, às vezes é difícil olhar para esse lugar, né, Denise? Não é fácil. Eu convido as mães a pegar isso como uma experiência, de olhar para a gente e aprender com isso, lidar com isso, e acolher isso tudo também. Porque não é fácil olhar para esse lugar, né? Sim, quando você volta no lugar do trauma, às vezes você quer ficar presa nele. E quando você tem uma vida na sua mão, então eu falo que ter descoberto o meu diagnóstico depois do diagnóstico do Caleb me fez perceber que se fosse em relação a mim, eu iria me invalidar se fosse eu primeiro. E quando veio o diagnóstico dele, eu falei, não, se eu não me acolher, eu não estou ensinando esse menino a se acolher. Então, eu estou falando com ele, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E aí vem o confronto, que é uma das coisas, para mim, hoje na maternidade, Verlaine, é a maior verdade do mundo. A gente precisa ser. Eu vou tentar lembrar as palavras que eu gosto muito de falar sobre isso. São 3 palavras. Integridade é quando eu sou aquilo que eu sou, na frente dos meus filhos e longe dos meus filhos. E então eu sou uma pessoa íntegra, aquilo que eu falo, eu faço perto e longe. E às vezes a gente confunde a integridade. Peraí. Integridade é quando eu sou integral, isso. No escuro ou no claro eu sou aquilo. E a outra palavra fugiu. Se você lembrar depois, Isso, enfim. Então é aquele contexto de eu preciso fazer aquilo que eu falo, porque muitas vezes a gente quer que a criança faça aquilo que a gente não faz. Por exemplo, não conta mentira. Aí o telefone na minha época era o fixo, toca, fala que eu não estou. Aí, tipo, ué, minha mãe falou pra eu não contar mentira e ela falou que ela não tá, mas ela tá. Então, assim, isso aqui na minha casa foi muito legal, porque dentro do autismo a gente não consegue, né? Então a gente só fala. Ai, não sei. Ah, peraí que eu vou ver. E aí você se perde ali, e aí às vezes a mãe vai lá e faz, até porque, tipo assim, pronto, ela já estragou tudo. E aí você se pega nesse sentido, tipo, nossa, minha mãe ficou brava comigo, que eu não falei o que ela queria que eu falasse. E aí naquilo você vai se vendo, aí tipo, na hora que você vai pensar, a sua mente já fala, você vai mentir? Mas você fala se seu filho não mentir. Então, assim, por isso que eu falo que o lugar do trauma é esse, porque os filhos parece que repetem o mesmo caminho. E se tem alguma coisa que não foi resolvida naquele lugar, você vai ter que entrar dentro de você, resolver dentro de você e conseguir ajudar ele a passar da maneira correta. a Porque gente senão ele fala vai se de, resolver sozinho. a gente fala de romper. Gente, parece que a energia está querendo cair aqui, por isso está dando esses picos, tá? Parece que é uma tempestade chegando aqui em Patinga, Minas Gerais, quem estiver de longe aí. Timóteo aí tá tranquilo, Denise? Eu tô em Patinga, eu tô de Ah, você é de Patinga. Patinga? Ah, eu achei que você era de Timóteo. Mas você tá Eu falando isso. na igreja em Timóteo. Ah, eu falo para você que dentro da ciência do trauma, né, eu faço uma formação em trauma, apego e parentalidade, a gente fala de quebrar ciclos, romper ciclos, né? Sim, E hoje nós estamos numa geração na parentalidade onde nós estamos rompendo esse ciclo, seja de violência, dessa educação tradicional que é violenta. Então a gente olha mais para o nosso filho nesse lugar de acolhimento, de escuta, de respeito,
Porque nós vemos de uma educação. Nosso país. A sua voz sumiu. É porque o despertador de remédio, gente. Eu tô esquecendo de desligar. Todo dia 9 horas para dar remédio, a gente coisa demais. Mas assim, voltando na fala aqui, o nosso país é forjado com extrema violência. Então, a nossa educação tradicional ela é muito violenta. E a gente reverbera isso o tempo todo. E hoje, por mais que não tenha aquela violência visível, nós temos muita violência invisível. Né? Igual, por mais que muitos de nós não tivemos a negligência de nós tivemos o que comer, o que beber, o que dormir, mas emocionalmente nós somos negligenciados. Né? Quantas vezes a gente queria chorar, o pai falava assim, vai chorar na cama que é mais quente. A gente queria um abraço, um acolhimento, o pai não tinha. Não é porque eram péssimos pais, é porque eles não tiveram. Né? Mas a geração de hoje, as pessoas, a gente está quebrando rompendo essa violência. Então, a gente está mais afetivo. Né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Ô, Denise, você trouxe para a gente que você percebeu que tinha questões que eram diferentes, né? E aí você chegou com esse diagnóstico, de início teve uma negação. E como é que está esse diagnóstico hoje? Eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência a partir desse diagnóstico, né? Porque as pessoas ainda estão naquele lugar de achar que não tem autista adulto com diagnóstico, né? Que é mimimi, que é uma forma de dar de coitado, por que você por que isso não veio antes, por que só veio agora? Eu falo porque é o que eu ouço e o que eu ouço das pacientes também, que infelizmente, né, eu estou com algumas aqui comigo, elas escutam e escutaram ao longo da vida. Então, quando o diagnóstico chegou, eu já tinha 10 anos que eu estava nessa busca. Hoje eu tenho 39 anos, foi a partir dos 29. Foi um aconselhamento de uma pessoa que tinha uma autoridade espiritual na minha vida, uma pessoa que me conhecia de forma profunda e me ajudou muito. Ela falou, nesse momento, agora a sua questão não é espiritual mais, ela é emocional, e o que é emocional tem que ser tratado no campo emocional. E nisso eu fui em busca, e depois de mais ou menos 3 anos de terapia e de uma forma diferente, eu já estava vendo a terapia de outra maneira, eu fui encaminhada para o psiquiatra, que eu comecei a ter burnout. E eu não tinha noção de que era isso, porque era frescura na minha cabeça. Eu mesmo respondi. Num dia eu contei para minha cliente, olha, eu vou precisar desmarcar seu horário, porque eu tive uma frescura aqui hoje. E aí a gente vai ter que remarcar. E a frescura era que simplesmente eu tinha olhado para frente e tinha ficado tudo preto e eu caí no meio da clínica sozinha. Nesse momento específico tinha uma pessoa fazendo uma entrega e aí ela acompanhou esse quadro, me ajudou a ficar de pé e foi perguntando se estava tudo bem. E isso foi a 2018. Então, foi um pouco antes da pandemia e um pouco antes do diagnóstico do meu filho. Então, eu já estava com um quadro avançado de burnout, porque eu comecei, eu não ganhei nas gravidez, no casamento eu ganhei nesse período. Então, eu estava cansada, não conseguia fazer atividade física. E aí, uma psicóloga, eu fui fazer o atendimento dela, na hora que ela estava deitada, ela falou assim, não, Denise, isso não é normal. Falei assim, claro que é, menino, isso é frescura, isso passa. E ela falou assim, tá, pode até passar, mas hoje eu vou almoçar com você e na sua próxima sessão de terapia você vai contar pra psicóloga. E aí eu contei, falei, ó, eu tô contando porque a fulana pediu pra me contar. E aí eu prometi que eu ia contar, então eu vou contar. Aí eu contei, aí ela me encaminhou pro psiquiatra, e esse psiquiatra falou comigo, olha, eu não tenho como prometer pra você quanto tempo que você vai melhorar, mas você tem transtorno de humor bipolar, você tem TDAH, você tem... Aí ele foi falando tanta coisa. E aí eu comecei a tomar medicação, lembro que a primeira leva de medicação custou quase R$ 2.000. Na época eu ainda trabalhava, eu tinha a renda da clínica, então eu falei, tá, tem que tomar, então vou tomar. Com menos de 15 dias eu vomitava, eu tomava e vomitava, e eu já comecei a entender que era uma reação, mas mesmo assim eu tentei por 3 anos.
Eu trocava de medicamento no máximo a cada 3 meses. Eu tomei tudo que vocês imaginarem. Se você trouxer todo medicamento, eu consigo te falar, porque eu tomava, estudava ele antes da faculdade, e hoje eu já tenho o conhecimento e sei o que ele causou no meu corpo. Então, eu sou muito visual, então na hora que eu vejo o nome, o formato das letras, eu consigo lembrar. Eu tenho memória fotográfica. E a outra questão é que depois disso eu cheguei para ele e falei, olha, você falou que ia me dar bem-estar e qualidade de vida enquanto eu estivesse tratando. Tem 3 anos e nesses 3 anos eu não tive qualidade de vida e nem bem-estar nem um dia. E aí ele falou, eu vou abrir mão do seu caso e vou te encaminhar para um colega. Aí eu tive uma crise, eu surtei dentro do consultório, e aí eu falei, foi isso que você prometeu no juramento? Foi isso, foi isso. Então foi muito difícil, porque eu me senti rejeitada e eu falei, não é só minha mãe, não é só a sociedade, não é só as pessoas que convivem comigo que falam que eu grito, eu realmente grito, eu já estou elevando o tom de voz porque vem o sentimento, e aí a voz aumenta, acho que a Verlane participou disso comigo lá no encontro. Eu me emociono, e minha forma de emocionar não é chorar publicamente, porque eu guardei as lágrimas, porque as lágrimas ardem no meu rosto. Então eu aprendi a não chorar para não sentir dor física. Mas aí a voz aumenta e parece que vem uma pressão dentro do peito. E é a minha forma de manifestar um grau de ansiedade e de reviver o sentimento, porque o sentimento é muito forte. Então, eu acho que toda vez que eu falar dele, ele volta, porque a sensação foi muito terrível. Eu estava no 9º andar do prédio e a minha vontade era de procurar uma sala vazia e pular dali. Porque era tipo assim, eu com uma roupa, ninguém quer nada comigo, eu não vou permanecer casada, eu não vou ter marido, meus filhos vão me abandonar. E ali foi um turbilhão de pensamento. E aí, quando veio o burnout, começou a crise, veio o diagnóstico do Caleb. Quando veio o meu diagnóstico, foram 16 páginas de avaliação neuropsicológica. E ela fez até algumas avaliações sensoriais. Ela falou, não sou TO, mas eu tinha essas avaliações e eu incluí ela no seu laudo para me ver se tinha alguma coisa sensorial. E aí ela comprovou que tinha e eu também tinha certeza. Então tem mais ou menos 1 ano, tem 1 ano certinho. Dia 10 de abril, hoje faz 1 ano que eu voltei. A terapia, eu nem tinha pensado nisso. Aí eu me programei para começar a terapia, eu voltei. Hoje eu consulto com o psiquiatra Dr. Leonardo Enes. Ele não quis ler a minha avaliação neuropsicológica de primeira. Ele falou que ele confiava na capacidade dele de não trazer rótulos sobre mim, que eu era uma pessoa e que ele queria fazer o acompanhamento. E comecei a atividade física. Depois da atividade física, eu desencadeei várias questões corporais, porque a hipersensibilidade é muita, sou travada, as articulações são travadas, a rigidez corporal é intensa, porque o corpo viveu 39 anos, 38 anos praticamente no estado de alerta, então parecia o tempo inteiro que eu estava preparada para a guerra. Então, qualquer coisa que falasse, eu já estava mesmo preparada para a guerra, literalmente. Às vezes, eu queria até finalizar aí. Pode ter. Esse 1 ano, eu vejo que hoje eu estou me aceitando. Eu estou aprendendo a me respeitar. Porque eu entendo que ninguém tem o direito de tirar isso de mim. A partir do momento que eu me colocar no lugar do autorrespeito, eu falar, não sou obrigada a dar conta, não sou obrigada a fazer tudo, posso perder um dia de aula, sim, posso deixar de levar meu filho no psicólogo, sim, posso não ter vontade de levantar da cama e não ter vontade de fazer almoço hoje, sim, e nem por isso eu tô doida, eu só estou em crise. E o que desencadeou? E aí eu me dou o direito de voltar naquele momento para poder entender aonde foi que teve o estupim da crise. Porque ela sempre vai estourar em alguma coisa. E a resposta de onde ela estoura é onde tem alguma coisa para ser tratada. Pode ser que tenha um acúmulo, mas onde ela estoura
tem a ver com algo que ainda está ali dentro, gritando e tentando te chamar a atenção. Eu agradeço muito meu esposo que me dá essa oportunidade hoje de ter esse tempo comigo. Hoje todo mundo saiu de casa e eu estou em casa sozinha e esse tempo para mim é precioso. Eu não me sinto só. Eu gosto desse momento de solitude. Não é que eu não amo eles, eu amo eles, mas eu também amo a minha presença, eu amo conversar com a minha mente, eu amo pensar em tudo que está acontecendo ao meu redor, dentro da minha casa. E eu acho que isso foi o melhor, o autoconhecimento. Eu ensinava todo mundo a se cuidar, há 25 anos ensinando pessoas a se cuidarem. E eu não exercia o autocuidado. O autocuidado se resumia, no meu caso, em cuidar da pele, passar protetor solar, usar os cremes, mas era algo que normal, natural. Agora, o autocuidado de me respeitar, de saber que eu tenho um tempo diferente, eu vou demorar uma semana para processar algo novo, não me respeitava. Eu queria estar no padrão. E eu nunca estive no padrão. Ô, Denise, eu queria até trazer uma primeira fala, né, em relação ao nível de percepção a nível corporal que você tem, a sua consciência corporal, esse autoconhecimento, né? Porque Isso, quando você fala da pele, e a pele, a ciência do trauma nos fala disso, é o nosso maior órgão, né? isso. E a gente, como vive muito para fora, no externo, a gente perde esse corpo. Você tem essa noção muito, muito grande em você. É minha área de hiperfoco, né? Então, assim, se eu for dela, tem que me limitar, porque a pele, ela reveste a gente por fora e por dentro, ela ocupa 16% do nosso corpo, então ela tem a capacidade, olha aí, quase 20% de tudo que tem, coração, osso, a pele ocupa 20% desse espaço. Então a conexão da pele com o exterior e com o interior é aquela que faz o termômetro. Então é ela que vai medir a sua necessidade, e ela conversa com você. E disso, a minha percepção, eu sempre tive essa percepção. Então as pessoas falam assim: nossa, ela é autista, então aumenta 60%. Isso é uma fala do meu esposo. Ele fala assim: menos 60%, porque se ela está falando, não é isso tudo, é menos 60%. A intensidade dela é grande. Aí hoje eu aceito esse 60% quando eu estou contando alguma história. Agora, quando é sobre mim, sobre a minha dor, sobre a minha sensibilidade, aí eu já não aceito mais. Por quê? Porque você não pode medir a minha sensibilidade com a sua pele. Então, a minha pele é única, então eu não aceito isso mais. E eu acho que é um dos melhores lugares para se colocar 16% do meu corpo é pele e eu tenho o direito de sentir como eu sinto. Agora, eu não posso me permitir ficar presa naquela dor do sentimento. Eu posso ir, mas eu preciso voltar. E aí, esse lugar de voltar foi o personal que me ajudou. Ele falou: Deni, você tem uma inteligência chamada inteligência sinestésica. Então, quando um autista falar com você que ele está sentindo muito, ele está sentindo muito. Então, às vezes, para uma pessoa, ele vai dar uma repetição de 60. Quando ele me dá uma repetição de 20, eu já cheguei no meu limite com 16. E aí eu já tô fadigada, só que eu queria provar que eu conseguia fazer aquilo que ele tinha mandado. Então, à medida que ele foi percebendo isso, ele que foi diminuindo tudo. Então, eu falo que você precisa de um profissional capacitado, sim, até para isso, porque às vezes você está comparando um aluno com outro e nunca o nervo vai falar com a boca, os músculos não falam com a boca. Por quê? Porque o seu cérebro está querendo ficar igual a todo mundo, ele tá lutando, ele não é frouxo, ele luta para se adaptar. Só que a gente não dá conta e às vezes isso vai gerar uma reação pior. Então tem que ter esse conhecimento, essa sabedoria aí dessa parte sensorial da pele. Denise, uma coisa também que você trouxe que é interessante, né? Dessa questão dos limites, né? Ainda mais nós, mulheres, esse lugar, né, de ter que dar conta de tudo, de performar, né? Tem a questão do mestre, que muitas vezes vendo a mãe ali fazendo tudo, ou a irmã, você quer ser igual, né? Quer dar conta igual a todo mundo. Eu falo isso independente de ser mulher típica ou atípica.
o quanto que a gente tem que entender os nossos limites, aprender a dizer não e ser honesta com a gente mesmo. E quando se trata de uma mulher autista, ela tem que olhar, a gente tem que trabalhar isso muito com ela. Eu falo que as minhas pacientes, eu vejo essa dificuldade e vejo que esse lugarzinho de muitas vezes não entender se colocar nesse lugar do limite leva a esse burnout que eu queria, né, falar com as pessoas que estão acompanhando a gente, que às vezes não entende o que é isso. É um nível de exaustão, gente, em todos os sentidos. Ele é psicológico, emocional, físico, ele é sensorial, e isso leva a mulher ou o homem autista a um nível de exaustão que muitas vezes ele pode paralisar. E cada um vai ter uma saída. Você queria trazer para a gente como é que é essa questão do burnout para você? Como é que você percebe, né? Eu falo que eu tenho pacientes que a gente acabou, até com algumas que a gente fez uma escala de rastreio para burnout autista, elas estão e a gente está entrando agora com os planos de ação para trazer as questões a nível comportamental, né, de rotina. Eu queria que você trouxesse, porque tem algumas que estão aqui com a gente, para quem não é entender o que é isso também, que às vezes vai naquele lugar da preguiça, do desânimo, né? Tá dando uma de coitada, tá querendo chamar atenção, e não é isso, não é esse lugar. Frescura, é drama. Frescura, drama, todas essas coisas. Eu acho que a primeira coisa é a autoaceitação. Você precisa aceitar que a sua idade não tem que ser comparada com a da sua mãe nem da sua irmã. Então, a primeira coisa, primeiro fator relevante, a idade. Porque hoje em dia a gente faz comparação, tipo, eu olho para a Verlaine e falo, nossa, mas você consegue, eu não consigo. Mas eu não avaliei o contexto social, emocional, psicológico, os fatores sensoriais, a pele, o estresse, a base familiar, a alimentação. Então, nós somos seres humanos integrais. E cada um tem uma vivência, por isso que chama identidade. Cada digital é única. Então, a gente vem desse lugar onde nós fomos comparados, tentaram colocar todo mundo numa forma, que era devido à era industrial. E aí a gente foi obrigado a ficar nesse lugar, mas a gente não é obrigado mais, nem é obrigado a levar os nossos filhos para este lugar. A gente precisa aprender a acolher primeiro os nossos sentimentos. Eu ainda não sei falar de sentimento, então às vezes eu não sei falar o que eu estou sentindo aqui agora. É um misto de emoção com alegria, mas ao mesmo tempo estou travadinha, o corpo está em posição de expor mesmo a uma situação de forma pública. A internet está aí, isso aqui pode ir para qualquer um. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que ter limite, porque eu também preciso respeitar o limite do outro, o espaço do outro. Mas nessa questão eu falo que a maioria do burnout, ele está ligado com as dores da filha com a mãe. Tem uma questão aí da genética, que normalmente a mulher se compara e ela não vem dessa comparação consciente, não é consciente. A maioria. E ela não se vê tentando fazer o que todo mundo faz. Ela acha que tipo, eu tenho que trabalhar para dar conta dos meus filhos, eu tenho que ajudar meu marido, eu tenho que dar conta da casa. É uma forma tão inconsciente que às vezes ela vai precisar de uma outra pessoa para dar esse toque e ela, tipo assim, permitir essa escuta de quem convive e se dá o direito do ócio. É direito, não é preguiça. O descanso, ele foi instituído por Deus. Então, eu acredito em Deus, então eu vejo que quando ele fala que descansou, não é porque ele cansou, Deus não cansa. Ele falou com a gente, trabalha 6 dias e descansa 1. E por que a gente tem essa capacidade? Por quê? Porque nós, mulheres, temos esse sexto sentido. Mas espera aí, até onde que vai? A menopausa começa 10 anos antes dela manifestar. Então, aí você já tem uma queda de hormônio. A partir dos 30 anos, você diminui a produção do colágeno. Aí você tem que entender que o seu corpo vai ficar mais lento. E aí, se você não aprender a respeitar isso que é da mulher, nós temos 40 variações de hormônios por dia.
Aí, se a gente já não respeita isso, porque a gente vem de uma cultura machista, levanta e vai trabalhar, não interessa, tá sentindo, o homem tem uma dor de cabeça e desmaia, a mulher faz tudo. Não, a mulher se obriga a fazer tudo. Quando ela tem uma dor de cabeça, ela deseja ficar na cama. Agora, ela não se permite. E por que ela não se permite? E aí eu falo que a gente que vem do quadro autista, a gente precisa conversar, aprender a colocar esses limites, porque o outro não vai perceber. Eu aqui, às vezes, falo, nossa, será que meu marido não percebe? Não, ele não percebe. E, tipo, por mais que ele queira me ajudar, é um mundo completamente diferente. Eu falo que a gente carrega características únicas. Independente de burnout ou não, de autismo ou não, mulher e homem. Homem tem mais testosterona e a pele dele é firme e ele aguenta peso, ele nasceu para isso. Agora, a mulher nasceu com a capacidade de sensibilidade, uma escuta ativa, com um chamado de gerar, nutrir e criar vínculos. O homem, provisão, proteção e segurança. Então, tipo, tudo isso faz parte do nosso contexto. Aí, se a gente não souber respeitar isso, o outro não vai. O burnout, ele acontece por falta do rompimento, por excesso de você colocar os seus limites de proteção. E o trabalho normalmente é fuga, tá? Não é porque você ama trabalhar, é porque você está fugindo de algo. Eu fugia o meu lugar de dor, que era a casa, para o trabalho. Era melhor estar no trabalho do que em casa. Em casa tinha roupa para lavar, menino para cuidar, ele chorava, estava com fome. E se eu estava trabalhando, eles se viravam e eu nem via o que estava acontecendo. Então, muitas vezes, a nossa fuga e o burnout é porque a gente está fugindo de algo. Às vezes da casa, às vezes do trabalho, às vezes... Hoje a minha fuga é para não sair de casa mais. Então, hoje eu fico querendo fugir para não ter que sair. Aí agora a gente vai vendo que são fugas sim, e aí por isso que chega no treino. Porque é prazeroso, de alguma forma dá algum prazer pra gente. Ô, Denise, nós já estamos indo para quase uma hora que a gente está aqui, você acredita? Nossa, aí eu pensei que eu nem ia dar conta. Aqui, me Até fala. pensar coisa. Ó, eu tô olhando aqui, eu queria até pegar uma fala do Jefferson, que ele falou a questão sobre o bullying, né? Cadê? Que bullying e ostracismo faz parte do dia a dia do autismo, infelizmente. Ô Jefferson, e eu falo para você que eu vivi isso na minha pele com meu filho, né? A gente está mudando ele de profissional agora, que com o diagnóstico, né? A profissional dele ela viu que não tinha condições, então acabou que a gente procurou outro profissional e a gente vê o quanto que o trauma, né, em relação à experiência de bullying, racismo na escola, marcou ele, sabe? É tanto que ele, Denise, tem muita dificuldade muitas vezes de falar para a gente fica perguntando se é na escola nova ou na antiga escola, porque marcou ele tanto que às vezes ele faz até confusão, sabe? Acredito. Eu estou com uma pessoa aqui que agora eu lembrei de você, tá, Daíra? A Daíra que colocou o filho dela, de 7 anos, também diagnosticado com autismo. Ele estuda, participa das atividades positivas, estamos sempre aprendendo. Ela fez um curso da PUC comigo em 2000, acho que 2011, lembro de você, tá? Que bom estar aqui com a gente, obrigada. Né? O Jefferson também trouxe uma fala que é outra coisa que eu sempre falo com as minhas pacientes, a necessidade de solitude faz parte do transtorno autista. E eu falo para você, Jefferson, que independente, a gente está tão acelerado, é tanta informação, que a solitude é diferente da solidão, né? Mas a solitude ela faz parte, ela é necessária, é tanto barulho que às vezes a gente tem que silenciar para dar conta de entender o que esse corpo está falando, o que está acontecendo com a gente. Né? E é uma forma da gente conectar com a nossa essência, porque a gente foi desligado disso. A gente perdeu, né, essa conexão com a gente mesmo, né, ao longo da vida. Acho que é uma pergunta, um comentário aqui. E quando a gente tem cuidado pessoal, as pessoas não acreditam que a gente é autista. Sim, infelizmente, né? Se você toma, igual teve lá na reunião, eu não lembro o nome dele, ele falou assim, Verlaine, só porque eu estava com um risquinho na sobrancelha, o médico falou que eu não era autista. Então, assim, é difícil você ser invalidado por pessoas, até por profissionais
né, Sim. Denise? A pessoa acha, ah, não, mas você é casado, tem filho, estudou, faz faculdade, como assim você é autista? E aí eu falo, Denise, que as pessoas têm uma imaginação social de autista sendo aquele severo, balançando para frente, para trás, as mãos, e aí Mas não eu é tô balançando aqui já, tô me regulando, ó. Eu já comecei a balançar. Tem sim. Às vezes não é assim. a mesma intensidade, mas existe, tá? Não, E mas eu dia a dia com a gente, então não sabe, porque se conter aqui durante 1 hora é fácil. Difícil é o dia inteiro aham, ficar mascarando. O masking a gente não falou, mas eu falo, a mulher ela tem os neurônios espelhos mais ativados do que o homem. Aí a capacidade de mascarar o autismo é muito maior. Por isso que hoje os dados são 3 homens para uma mulher. Mas eu acho que se igualam. aham. Eu tenho quase certeza, mas a mulher tem essa capacidade de fingir, sabe? A gente ri, e aí eu Mas até muitas finge. vêm daquele lugar de eu não aguento mais, eu quero mostrar que eu tô triste, que eu tô chateada, eu não aguento mais fingir. E quando eu falei com você do balançar, é porque as pessoas têm uma imaginação social do autista nível severo, né? Que é o antigo severo, que é o nível suporte 3. Então, se o Aham, autista ele fala, ele olha nos olhos, ele toca, não é autista, né? aham. Mas eu vejo o meu quando ele faz reflexo, quando ele começa a ficar mais nervoso, ele se regula e o meu mais novo muitas vezes é puxando mais velho, é puxando pelinha da boca. Agora ele deu para Eu mordo mudou por o campo. dentro. Eu mordo por dentro. Tem uma mãe aqui falando, Denise, né? Nós como mães sofremos com isso. A Denise fala dos dois lados, né? Como mãe e autista também, né? E a gente sofre muito preconceito. Sim, Ribeira, a gente sofre muito preconceito, né, Ali? O meu filho se morde. A Rê Silva 7 está falando aí pra gente, Denise. Então, a Denise, quando ela me ligou hoje para falar assim, nossa, eu participei de uma reunião, meu corpo tá todo doendo, isso é normal? É normal, por quê? Por causa dos estímulos, a gente já tá vencendo uma barreira com o coração, não é com a mente tá falando com a gente, não vai, não vai, não vai. Mas o coração fala, olha, você é capaz, você consegue, olha o seu sonho. E aí eu falo que quando a gente se conecta, Verlane, a gente passa a sonhar junto. Então, tipo assim, na hora que ela me ligou, eu falei, mas era só para falar disso mesmo? Não era outra coisa que você queria falar, não? Ela não. Aí quando ela compartilhou a história de não conseguir fazer o almoço, eu falei assim, querida, eu tô vivendo a mesma situação. Não fiz almoço ontem, não fiz almoço anteontem. E falei, meu filho perguntou assim, não tem mulher nessa casa, não? Falei, sim, mulher tem, mas empregada não tem, não. E a comida tá lá, você consegue já esquentar a sua comida da mesma forma que eu consigo fazer e deixar pronta. Então hoje eu não tô dando para ele aquilo que eu não dou conta de dar no dia que eu não dou conta. Eu estou mostrando para ele que eu também sou fraca, eu sinto dor e tem dia que eu não vou dar conta e eu não sou obrigada a dar conta. Então eu tô Mostrar deixando sua a humanidade, né? Hã? Mostrar sua humanidade. Eu vejo que nós, Isso. independentes, a gente tem muita dificuldade, porque a gente associa mostrar a humanidade, né, o nosso humano, como fraqueza, e não é ser fraco. Se não é, não, isso é força, isso é coragem. Ter coragem de se expor é só para os fortes. Então eu falo que hoje a exposição de ser quem você é revelar a sua identidade. E hoje andar de máscara é muito mais fácil, gente. Quando veio a pandemia, o povo adorou as máscaras, pararam de passar maquiagem, pararam um tanto de coisa, porque a gente disfarça, mas e por dentro? Não tem como disfarçar. Então, eu acho que a gente vai dar voz para as pessoas também que são neurotípicas, delas entenderem que mesmo elas não tendo nenhuma divergência, elas podem ser elas mesmas, elas podem cansar, elas não precisam ser Mulher Maravilha, elas não precisam dar conta de tudo, porque ninguém dá, gente. Tem época que você dá conta de fazer atividade física e tem época que você não dá. São ciclos. Se a vida fosse só uma linha reta, a gente estaria morto. O coração é alto e baixo, alto e baixo. Porque se der linha reta, significa game over, acabou.
Então, assim, se o alto tá errado, se a vida estiver só no baixo, tá errado. E em relação à escola, eu bati de frente com o sistema. Eu gritei, eu denunciei, eu fiz denúncia no Ministério Público, eu fiz denúncia na Superintendência de Ensino. Meu filho foi convidado a se retirar da escola, eu retirei. Quando ele falou assim, mãe, eles mandaram eu sair para eu não atrapalhar o desempenho da escola, porque a escola é primeiro todo ano. Quando ele falou isso, minha ficha foi cair 2 anos depois, gente. Eu fui conseguir voltar ele para a mesma escola e falei assim, meu Deus, como que eu não percebi isso? Aí eu voltei igual uma leoa. Ele saiu no 4º ano e voltou no 6º. Do 6º ao 9º foi tiro, porrada e bomba. E aí eu enfrentei o sistema. Eu acho que o desencadeamento do burnout foi esse embate com a escola, tá? Porque a escola era o lugar que eu mais respeitava, porque minha mãe foi funcionária pública há 30 anos, então eu achava que era um absurdo eu ter que bater de frente com o diretor, com o coordenador, com o supervisor, e aí eu entendi. Não, é um absurdo eu deixar meu filho ser maltratado, e aí eu não estou falando de pirraça, não estou falando de falta de conduta psicológica. O Caleb era acompanhado por psicólogo desde os 5 anos, eu fazia medicação, quando teve medicação eu dei, ele fazia esporte. Então, assim, o que a gente viu? O Caleb hoje está formado em logística com 16 anos. Então, cadê o menino problema? Não, ele estava à frente da turma dele. Enquanto todo mundo estava processando, ele já estava lá na frente. Então, eu enfrentei mesmo. E Deus foi muito misericordioso comigo. Eu tinha uma professora que cuidava dele literalmente. E, por último, foi um amigo que viu a discriminação dentro da sala de aula, contou para a mãe e falou assim, não, mãe, não foi culpa do Caleb. A professora está pegando o pé dele. E aí essa mãe teve coragem de entrar em contato comigo. Eu sou muito grata, Fernando e Guilherme. Eu vou citar o nome porque eles foram presentes de Deus na nossa vida. Então, foram pessoas que acolheram o Caleb e me contaram a verdade. Aí eu falei assim, meu filho não tá doido. Eu também não tô doida. E aquilo me deu força. Foi uma mãe, gente. Foi uma família que acolheu a gente, um coleguinha. E aí eu falo que isso a gente ensina em casa. Dizer não ao preconceito é em casa, dizer não à violência contra outra criança. Então, aqui em casa não é assim. Né, Denise, também, né, de ver acontecer um erro, a injustiça ficar em silêncio. Isso, hoje eu deixo, hoje eu bato de frente com o sistema. Se eu ver igual na faculdade, eu fui expulsa da sala de aula na faculdade agora, há menos de um mês, a professora pediu, sai mesmo, que a palavra sai da sala. Então, assim, e eu não tô falando só de primeiro ano, não, tô falando de faculdade. Então, assim, o sistema não está preparado para nós. Então, a gente vai ter que preparar o sistema. E eu, assim como a Verlaine, eu tô aqui. Eu acho que eu assumi esse lugar no mundo de falar, eu tenho voz, eu posso ser ouvida, eu posso te ajudar. Então, assim, eu não sei qual que é a necessidade individual de cada um, mas eu me disponho. Pode mandar mensagem no Instagram, eu converso abertamente, não tenho problema desse negócio de número de telefone, não pode ligar, a Verlaine sabe disso. Eu não sou esse lugar afastado. Eu cuido de quem cuida. E isso eu desenvolvi vendo minha mãe lutando por nós. Então, eu vejo hoje, o meu chamado é para cuidar de quem cuida, o meu TCC é para os profissionais da saúde, mas o meu chamado é cuidar das mães. Foi um projeto que eu desenvolvi com o Lucas Magalhães, antes dele falecer, que era cuidar das mães de crianças atípicas. E na época não era só autistas, ele tinha todo o diagnóstico. Então eu estou aqui hoje para falar assim, conta comigo, que eu me sinto tão feliz. Eu falo que eu me aposentei com 35 anos. Quando veio o burnout, eu já tinha concluído tudo que eu sonhava na vida no âmbito profissional. O único sonho que eu não tinha realizado era da faculdade, e agora eu estou concluindo ele. Então, assim, hoje eu estou aposentada. Não no sentido financeiro, porque a gente sabe que os custos, eles são para sempre, não são baixos mesmo. Mas eu ajudo a mulheres que gostam de empreender, eu sou muito criativa, assim como o Tomás.
Eu crio desde criança, eu sou aquela pessoa que vejo oportunidade em tudo, e eu vejo que a gente, como uma rede de mães, nós temos uma força sobrenatural, essa força vem de Deus. Eu falo que ele nos fortalece com a capacidade que nós temos de amor, porque o que a gente faz não é porque a gente é legal, não, gente, é por amor. Quando nasce um ser da gente, a gente entrega tudo. Então, é só a gente que vai saber o que é isso. O homem, ele não tem essa condição, não é que ele não quer, é porque são papéis diferentes. Então, assim, existem vários tipos de maternidade. Hoje existem pais solos, mas a capacidade de gerar e nutrir uma vida dentro do corpo, Deus deu para a mulher. Então, assim, eu não acho que vai ter nada no mundo que vai alterar isso geneticamente. Não vejo essa possibilidade nem como pesquisadora, nem como cientista e nem como mãe. Mas eu respeito e acolho também. Mas eu falo que a mulher, ela tem um poder diferenciado de nutrir. E essa capacidade de nutrir é nutrir umas às outras, nutrir homens fortes e que têm coragem de nos dar segurança, provisão e proteção. Esse também é o nosso papel. Então, muitas mulheres saíram de casa para trabalhar. E às vezes nós precisávamos ter entendido que ainda que faltasse aquilo que a gente queria de extra, o nosso papel ali na primeira infância era prover amor, carinho, afeto, porque às vezes pode até faltar comida, mas se tem acolhimento, a gente luta junto e vai atrás daquilo que precisa. Então, tem uma mensagem final, acho que eu já dei ela, é essa. Ontem e eu vou completar. eu servia para servir e eu amo servir as pessoas. Eu amo quando eu pego uma criança e a mãe junto, que a criança me ama, eu amo a mãe, eu acolho a mãe, consigo amar o filho e mostrar para a mãe as características únicas e exclusivas daquela criança. Minha mãe é pedagoga, minha mãe bate o olho numa criança, minha mãe tem um amor e uma capacidade de ver além do que os olhos enxergam. Eu acho que isso eu herdei dela, principalmente em relação às crianças. E a mãe precisa desse acolhimento, e às vezes não vai ser na sociedade, não vai ser na escola que você vai encontrar. Então, eis-me aqui, tá bom, Verlaine? É só isso que eu tenho para dizer, eu acho que eu falei muito. Ai, por isso que eu falei que hoje, eu falei, gente, hoje eu só tô conduzindo muito pouco. Eu queria, Denise, completar, né, que eu e a Denise, a gente conversou bastante, foi no domingo, mas até então a gente não tinha tido muito contato, mas foi é uma coisa inexplicável, né, Denise, o nosso É encontro, Deus. e quando ela fala desse cuidando de quem cuida, eu falei com ela que ela foi naquilo que é a minha pesquisa, que é o meu trabalho, né, que ano passado virou quase uma filosofia geral, mas a gente sabe desse lugar que a gente está falando, né? E deixo aqui também, né, assim como a Denise, a palavra de cuidado, né? Nós somos seres coletivos, desse cuidado coletivo. Eu achei que com a pandemia a gente ia voltar assim, desejante, urgente desse cuidado coletivo, e a gente voltou para aquele distanciamento, né, com essa dificuldade, né, de tete a tete, essa questão do individual. Então, eu faço esse convite, né, assim como a Denise se colocou à disposição, eu também coloco, né, e quero deixar, assim, minha gratidão, Denise, pelas palavras. Eu acredito que quem esteve aqui com a gente ampliou bastante o olhar dele, porque eu acredito sim, gente, que a informação, ela leva acolhimento, ela leva menos julgamento, porque a nossa sociedade, se tratando aí, seja de uma mulher atípica, né, uma mulher autista, TDAH, ou uma mãe atípica, né, nós somos muito julgadas, né, as pessoas não têm aquele olhar de acolher, precisar estar precisando de ajuda. Então, eu acredito, Denise, que espaços como esses, se a pessoa vê uma família, uma mãe, uma criança numa condição, que pelo menos ela vai olhar com outro olho. Às vezes ela não vai lá oferecer a mão para ajudar, mas pelo menos ela vai olhar com outros olhos, e não de julgamento. Eu espero. Eu vou contar para você uma coisa que o autista tem, um superpoder, vou contar. Ele sente seu coração. Ele sente o seu pensamento. Então, se você estiver olhando com olhar de julgamento, ele vai fazer mais pirraça ainda.
Então, eu vou contar já para vocês saberem. Ele tem esse poder de captar tudo que está acontecendo em volta. Então, ajudem a mãe. Na hora que você vê, tipo assim, pede a Deus por ela, Senhor, fortalece essa mãe. Eu não sei o que está acontecendo ali, mas fortalece ela. Não pense que é malcriação, que é pirraça, não, porque existem N contextos que hoje com a internet está tendo um pouquinho mais de acessibilidade, mas não era assim. Então, vamos ter mais amor, empatia. Eu não falo muito, não, porque as pessoas usam muito termo se colocar no lugar do outro. Eu falo que empatia verdade é do lado, porque no lugar do outro não tem jeito. O lugar é do outro. Então, se põe ao lado, ou eis-me aqui, às vezes ela só precisa disso. Ela não vai te pedir nada, só a sua presença ali vai falar com ela assim: eu estou presente, e se você precisar de qualquer coisa, a minha mão está aqui para te dar suporte. É só você me direcionar. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? A gente, nesse contexto do autismo, em 2030, a previsão é que vamos ter um autista em cada família, né? De acordo com o crescimento. Não significa que está nascendo autista agora, significa que eram dados que não eram relatados. Então, está sendo revelado quadros de autismo e as pessoas estão passando a aceitar e a procurar o diagnóstico. E não levar que tudo é pirraça, preguiça, drama, falta de couro. Gente, já ouvi tanto isso, é falta de couro. Fala isso não, não é falta de couro, não. Se fosse falta de couro, eu era santa, porque não foi falta de couro. Então, assim, às vezes você não sabe a dor que isso traz, até de uma criança ouvir essa palavra, porque só ela sabe o que ela sofre em casa quando a mãe escuta isso, às vezes no mercado, numa padaria, numa igreja, gente falando assim, cala a boca, faz esse menino calar a boca, pelo amor de Deus. Não é, gente, o menino é diferente, o menino tá querendo gastar energia, então a gente precisa entender que isso é amor, isso é acolhimento, respeito. É só mesmo, Verlaine, eu acho que tudo que eu consegui passar aqui, se a ré for a ré do meu personal, eu tô muito feliz de ser aqui. Eu tô tentando identificar, mas eu tô ruim de óculos, eu tô sem óculos. Então, assim, linda ré. E é isso, gente. Não foi fácil, não vai ser fácil, mas eu decidi que eu não vou desistir. Eu tentei suicídio por 3 vezes na minha vida, o autoextermínio, e quando eu fiz 35 anos, eu decidi que eu ia gerar muito mais problema fazendo isso do que assumindo a minha responsabilidade e enfrentando as minhas dores. Então, hoje, é isso que eu tenho para dizer. Eu decidi lutar. Ai, que bom, Ré. Fico feliz de você estar aqui. Eu fico feliz de saber que o seu filho também é especial, tem coração azul. E que Deus te abençoe nessa caminhada aí. Acabei, Verlaine. Obrigada. Eu estou emocionada agora. E tudo bem ficar emocionada, né? Eu fico muito também. Desde o ano passado, eu queria trazer esse movimento para cá e esse ano eu consegui, né? Quem sabe o Jefferson está aqui comigo, né? Eu vou falar que a criatividade dos 40 aqui pula, a gente fica inventando moda, né? Depois eu vou conversar com o Jefferson, quem sabe eu quero trazer os homens para serem vistos e escutados, sabe? Não só do lugar do neuroatípico, mas da volta ao pai também, sabe, Denise? Eu falo muito da mãe, né, desse lugar da mãe solitária no autismo, mas o pai que fica, apesar de ele ficar, ele está exercendo aquilo que é o papel dele, mas esse pai tem pai que luta assim com a mãe, né, e a dor também é dele. Então eu quero também... E ainda que eles não falem, né? Eles não falam. O homem, ele não é de falar, mas ele também tem sentimento, ele também sofre. Eu quero trazer esse momento também. Sim. Aqui. Um beijo, fica com Deus. Muito obrigada pela oportunidade e pelo acolhimento. Obrigada, muita gente aqui com a gente. Eu vou aceitar o convite, tá, gente? Que ela me ofereceu um dia para a mãe. Eu falei que eu vou aceitar.
Isso, e aí ela vai postar e vocês vão ver. Eu faço um trabalho de pele. Esse trabalho foi desenvolvido mesmo para as mães neurotípicas, atípicas, com o objetivo de cuidar de quem cuida. Toda mãe é uma cuidadora. E aí eu já estou com um projeto que eu chamo lá privado para a gente já pensar coisas aí para o mês de maio, tá? Aqui, obrigada, gente. Quem esteve aqui com a gente, Fico com Deus. muito obrigada, uma boa noite. Tá? Daqui a pouquinho eu vou subir a live para o feed, coloco para você compartilhar, tá, Denise? E já para fechar aqui rapidinho, deixar o convite semana que vem. Estou aqui, né? Mas quinta-feira, às 20h30, eu vou estar com a Luciana Freitas, que é neuropsicóloga, e a gente vai falar sobre essa avaliação neuropsicológica, que muitas famílias, pelo valor, né, não têm acesso, porque realmente é muito caro, mas a gente vai trazer informação para essa família que não tem acesso, pelo menos ter informação, e a gente também tirar dúvidas, desmistificar algumas coisas. Então, eu aguardo todo mundo aqui semana que vem, às 20h30. Beijo. Denise, obrigada. De nada. Boa noite. Tchau.